Vamos lá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live hoje com um grande amigo meu aqui, uma pessoa muito especial, participando junto com a gente aqui, o meu amigo Miro. Boa noite, Newton, César, um grande amigo aqui, que já tá, esse é um grande amigo que está sempre com a gente aí, um dos nossos munícipes que está junto com a gente aí, buscando uma cidade melhor. Hoje a gente está aqui com o Miro, meu amigo Miro, é uma pessoa que está trabalhando bastante na nossa cidade aqui de Carapicuíba. Boa noite, Miro. Boa noite, Renê. Tudo bem? Boa noite a galera aí. Quero agradecer o convite de estar aqui com você, para passar esses poucos minutos aí para a gente debater os problemas da cidade aí, falar alguma coisa sobre o conservadorismo, tá bom? Opa, tamo junto. Então, para a gente iniciar aqui, eu vou perguntar quem é Valdemiro Salema Cardoso? Qual que é a sua relação com a nossa cidade de Carapicuíba? Legal. Cara, eu nasci aqui em Carapicuíba em 1976, ali no Hospital de Maternidade de Santa Clara. Carapicuíba da gema, hein? Carapicuíbano nato, Até 1 ano de idade eu morei no centro de Carapicuíba. Depois meus pais se mudaram para aldeia. Morei ali na aldeia de Carapicuíba até os 11 anos de idade. E depois eu mudei pro Jandaia, né? Onde eu moro até hoje, tá? Moro no Parque Jandaia até hoje. E o Miro é casado? Sou casado com a Zenaide. Sou casado há 20 anos com a Zenaide. Pai de 2 meninas, a Larissa e a Manuela, você conhece? Conheci, tive o prazer de conhecer. Sou bem família, tá? Sou um cara bem família mesmo. Que maravilha, viu? E você tem uns projetos na cidade, né, Miro? Eu sou um cara entusiasta, assim, eu gosto muito dessa questão social, né, Renê? A gente que não nasceu em berço de ouro, né? A gente batalha para conseguir as coisas, e quando a gente consegue, né, aquilo que a gente almeja, a gente tem que tentar ajudar as outras pessoas para que consigam alcançar o sonho também, né? Eu acho que isso é fundamental para o ser humano, sempre poder agradecer por aquilo que Deus concede para a gente, né? Isso é verdade. Então eu acho que a gente, como formador de opinião, às vezes, a gente precisa estar sempre batalhando para que as pessoas possam ajudar umas às outras, né? Senão a gente não tem sentido de estar aqui nesse mundo, né? É verdade, você está certinho. E me diz uma coisa para mim, eu participei junto com você lá, vi que você faz alguns... Legal, tem o projeto lá, tem os projetos, conta pra gente aí. É um projeto bastante bacana, ele é capitaneado pelo meu amigo, o professor Ricardo, tá? Inclusive, antes de falar sobre o projeto, eu vou abrir aqui para os empresários, quem puder estar ajudando o projeto lá no Jandaia. É um projeto fundamental, eu acredito muito nesse tipo de projeto para a gente colocar as crianças num bom caminho, tá? É um projeto de esporte, de futebol, né? Todos os sábados, ali no clube do Sindicato dos Comerciários lá no Jandaia, e a gente ajuda conforme dá, né? A gente está sempre buscando ajudar o professor lá, porque a gente vê a luta dele. Ele é um cara que trabalha durante a noite e às vezes ele sai do trabalho, nem dorme e já vai lá pro projeto de manhã para receber a molecada. Então tem garotada pequenininha até os adolescentes, né? Então, é o que eu falei, eu acho que esse tipo de projeto deveria se estender mais para as outras regiões da cidade, tá? Você sabe disso, eu sou professor de Krav Maga, né?
Para quem não sabe, o Krav Maga é arte marcial israelense para defesa pessoal, né? E eu tenho ideia também de... A gente sempre está fazendo seminário para mulheres, né? Porque é uma questão do feminicídio que tem acontecido bastante. Então a gente está sempre fazendo seminários para poder ajudar as mulheres a aprender a se defender. A pessoa precisa ter pelo menos, o Renê, o direito de decidir ou não se vai querer se defender, né? Isso aí pelo menos a pessoa precisa. Então assim, a gente está sempre envolvido com o esporte, com esse tipo de evento. Nossa, que legal, Miro. Isso é bem gratificante, viu? Essa semana eu elogiei um amigo meu, o Lúcio, quero mandar um abraço para ele. Ele também tem um projeto com as crianças ali no CSU. E realmente, no Brasil, a gente precisa ter essa visão de que você investir na criança é fundamental. É o sucesso de um país para amanhã, né? É fundamental. No Brasil, eles investem muito já que isso é um outro assunto, mas investem muito no aluno da faculdade e investe pouco nas crianças. Eu acho fundamental essa questão de você investir na criança, Renê, porque é uma coisa que eu sempre falo, a molecada, eles precisam de exemplo. Exatamente. Né? Eles precisam de ter exemplo. Essa molecada, você pode ver, eles sempre vão ter algum ídolo, então eles precisam de exemplo. E onde o Estado falha, onde o Estado não está, quem que esse moleque vai ter lá no bairro para ele ter como exemplo? O cara que está sempre bem vestido, o cara que está sempre com carrão, o cara que está fazendo coisa errada, né? Então ele vai ter esse cara como exemplo. Então quando o Estado investe na criança, na base ali mesmo, em esporte, principalmente em educação, no futuro ele não tem que corrigir esse adulto. Ele não vai ter que gastar com prisões, né? Entendeu? Eu acho que o investimento na base, na educação, no esporte, acho que o esporte é fundamental, cara. Eu falo isso porque eu pratico esporte desde criança, né? Com 9, 10 anos de idade eu comecei a treinar capoeira. Então eu sempre tive as minhas referências, professores, né? Eu sempre tive como referência pessoas de arte marcial. Você pode ver, dificilmente você vai ter uma pessoa que é de arte marcial ligada com criminalidade, por exemplo, né? Nossa, você tocou num assunto, Miro, muito importante, porque eu também, quando eu faço essa volta para a minha época de criança, eu lembro que na escola a gente tinha os professores como ídolo. Então, dificilmente você tinha um aluno que agredia o professor, porque ele tinha um professor como uma referência. Ele não tinha o professor como, ao longo do tempo, se nivelou. E a criança, ao passar do tempo, ela não está mais enxergando o professor como um ídolo, como alguém que ela tem que respeitar, que ela só tem a aprender. É isso que eu te falo. E isso a gente precisa resgatar, mas é muito importante isso aí que você falou. Com certeza. É a referência, né? Precisa de referência. Boas referências, né? Precisam de boas referências, né? O professor tem que ser valorizado, né? O pai e a mãe, né? Porque o pai e a mãe não pode perder aquele respeito dos filhos, né? Do que vem acontecendo hoje, né? Isso é verdade. A evolução não teve um acompanhamento com a educação. Por exemplo, era muito comum, quando eu era criança, você ir na casa dos amiguinhos e a mãe estar lá. Sim. Né? A mãe não... Muitas mães naquela época não trabalhavam. Então ela tinha mais tempo para educar a criança, para acompanhar na escola, para estar junto. E com a evolução e as mães precisando trabalhar, isso foi diminuindo, né, esse acompanhamento. Assim, que você falou, a evolução ela acontece, mas a gente não pode deixar de estar com os filhos. Ah, né? sim. Como eu te falei no começo, assim, eu sou um cara bem família. Então, sempre que eu posso, por conta do meu trabalho, é bem corrido às vezes, mas sempre que eu posso, eu tô sempre com as minhas filhas, cara, fazendo programas com elas e tal, porque a gente não pode abandonar os filhos, terceirizar a educação dos filhos. Você falou tudo, terceirizar a educação dos filhos é muito complicado. Mesmo assim, eu trabalho, minha esposa trabalha, mas a gente está sempre
com os nossos filhos. Sempre que a gente pode, a gente está com elas, né? Isso é Isso é verdade. fundamental. É verdade. Aqui a gente tem um monte de amigos aqui em Carapicuíba que está acompanhando a gente. E o tema de hoje é conservadorismo, então a gente vai intercalar esse tema junto com alguns assuntos da cidade, até porque não dá para você definir conservadorismo apenas em uma hora. Muitos autores aí que eu leio, né, desde Edmund Burke, né, que é muito bom, até os atuais de agora, eles não definem em um livro o que é o conservadorismo, eles apenas citam características. Então a gente vai intercalar esse assunto junto com o assunto da nossa cidade aqui. E eu percebo que aqui no Brasil a palavra conservadorismo ela tem um tom pejorativo, quando na verdade nós estamos tratando de nada retrógrado, nada atrasado ou parado no tempo. Não, o conservadorismo ele está sempre se renovando, né? Eu, particularmente, considero o conservadorismo uma filosofia de vida. Sim. Não é uma ideologia política. Não é uma ideologia política. As pessoas às vezes confundem o conservadorismo com ideologias políticas. Exatamente. São coisas assim, separadas, né? É o que você falou, é o seu jeito de viver. É uma postura. Uma postura sua, né? Então, isso que as pessoas têm que ter na cabeça, né? Elas são coisas distintas. Tem nada a ver o conservadorismo com o seu posicionamento político, com a ideologia política, né? Exatamente. E o conservadorismo ele tem uma das características, né, citada, é que ele visa preservar as conquistas da sociedade, né? Não as injustiças, Sim. as conquistas da sociedade. E ele avança com a evolução, né? Ele não é destruir com a revolução, entendeu? Sim, é o que eu falei, ele está acompanhando a nossa evolução. Essa questão que você falou também, antigamente a mulher ela não trabalhava. Exatamente. Né? Hoje a mulher está no mercado de trabalho e o meu total apoio é isso aí, a mulher trabalhar, buscar o seu espaço, conseguir o seu espaço, entendeu? Não deixa de haver um conservadorismo nisso aí também, né? Como a gente está falando de conservadorismo, vamos dar um exemplo na nossa cidade aqui, até que a gente estava falando há pouco tempo. Eu estive ali perto do campo do CSU ali, com as pessoas que moram ali perto, e eu tenho amizade com pessoas que hoje são conhecidas na cidade, que nem o Zitão, por exemplo, Sim. o China, eram pessoas que jogavam muito futebol de várzea, né, que a gente tinha Antigamente tinha muito isso aí. Tinha, nossa, era muito gostoso. E tinha o time do Joia ali no CSU. Como tinha outros também, Sim, né? Quando eu era pequeno tinha o São José lá no bairro. Então o Zitão, ele jogava muita bola. Hoje ele é uma lenda, assim, para as pessoas que são daquela época. E para complementar esse meu assunto, eu já estive num campo de várzea lá em Itaquera. Caramba. E o cara jogou no campo do CSU. Do CSU, legal. Entendeu? Legal. Então o que acontece? Se a gente tivesse um gestor que fosse conservador, Sim. ele não ia passar por cima da vontade da sociedade, né? E tirar o campo do CSU, diminuí-lo, porque ele é uma referência hoje de Carapicuíba no mundo do futebol. Principalmente para aquelas pessoas que estão ali utilizando, né, ao redor do... Isso, as que estão hoje participando participando de campeonatos, e aquelas pessoas também que jogavam há muito tempo atrás, as pessoas, o campo do Planalto, o campo do CSU, o campo do Corintinha, campo do CSU, você entendeu? Naquela época tinha o campo do Café Pelé em Osasco, não sei se você já ouviu falar, e tinha o campo do Pedreira, tinha o CSU, sim. você está entendendo? Então, é uma referência da cidade. Aí você desmancha o campo, faz um mini campo, sabe? São situações que mudam a característica. Né? Então, um gestor, neste caso, um gestor conservador, ele jamais, a não ser que a sociedade
51% dos carapicuibanos desejassem mudar aquela parte do CSU. Não que eu estou julgando que o prefeito, nosso prefeito, não tem ideias boas, mas estou dando um exemplo do que é um gestor conservador. Ele ia manter a tradição de Carapicuíba de ter aquele campo como uma referência e iria, em vez de destruí-lo, ele iria melhorar. Ele ia melhorar o campo, tornar colocar gramado, mercado, entendeu? E trazer melhorias ali por perto, mas sem destruir a característica do patrimônio ao longo do tempo. Mas, mais uma pergunta. Hoje eu vou aproveitar aqui, hein, e como você vê a saúde da nossa cidade? Rapaz, assim como a segurança, a educação, a saúde são pilares fundamentais para o bom funcionamento do município. Se uma dessas falhar, né, a educação falhou, a gente vai ter, né, a segurança falhou e a saúde também falhou. Então, assim, são 3 pilares que eu acho que precisam ser muito bem estruturados no município, né? Carapicuíba vive um momento de falta de recurso, né? A gente sabe que não é fácil, às vezes, para o prefeito administrar também essa falta de... Porque, assim, você trabalhar com dinheiro sobrando é diferente de quem tem que administrar pouca coisa, né? Administrar pouca coisa. Exatamente. Então, assim, precisa melhorar. Como a segurança precisa melhorar, investimento na nossa guarda municipal, investimento na educação de base. Eu posso só dar um... Claro. A gente eu tenho acompanhado bastante a guarda municipal você me perguntou de saúde, mas eu vou falar de segurança, que é o meu... A gente tem a guarda municipal de Embu das Artes. Conheço. Isso, que ela está se tornando referência na região, como uma polícia de excelência, né? Eles fazem treinamento com guardas do Brasil inteiro, vêm fazer treinamento com eles aqui e tal. Então eu vejo que a gente precisa pegar os bons exemplos, a gente ver onde está funcionando e tentar de alguma maneira colocar isso aqui em funcionamento no nosso município, né? Mas como eu te falei, a gente tem que passar por cima dessa falta de recursos. Como é que a gente faz isso? Às vezes tentando trazer recursos para a cidade, né? O prefeito ele precisa tentar trazer recursos para a cidade também, né? Porque às vezes a gente ficar só batendo, criticando, né? E não mostrar um caminho é muito complicado. É opinião minha. Eu acho que o prefeito ele precisa vir, trazer recursos, porque a nossa cidade é escassa de recursos também, né? Eu, na primeira live que eu fiz, a semana passada, eu toquei no assunto da articulação que houve na última eleição, em que não foi eleito nenhum representante nem para a Lesp e nem para Brasília da nossa cidade. E isso realmente é complicado. Isso, eu acho que isso é uma amostra do descontentamento das pessoas do nosso município para com essas pessoas que estão gerindo o nosso município, legislando no nosso município. Quando você não tem nenhum político eleito para o Legislativo Federal, Legislativo Estadual, eu acho que isso é uma clara demonstração das pessoas que elas querem renovação. É verdade. Eu acho que isso é uma clara demonstração da nossa população que eles querem pessoas novas, pessoas capacitadas, né, pessoas que saibam o que estão fazendo, entendeu? Eu acho que isso é fundamental para que tenhamos uma Carapicuíba melhor. Eu procuro evitar fazer críticas ou me... Não, eu não estou criticando. O seu não é crítica. Sim. Eu acho que é o que você falou. Eu estou falando que assim, é muito positivo. Sim, é uma foto do que a gente tem visto. Porque, não, isso não é crítica. Não estou criticando ninguém, tá? Eu estou falando porque eu vou falar algo que as pessoas podem
levar para o lado da crítica Sim, do mal e não a é. gente sabe que às vezes para quem está de fora falar é fácil, né? Esteja lá na cadeira e faça. Mas só que o que eu falo assim, a gente precisa de pessoas capacitadas. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Né? Isso Você é tem fundamental. pessoas lá que não conseguem juntar dois substantivos a no gente tem que ter verbo, pessoas capacitadas. é complicado. Mas dando continuidade aqui, né? Você ia falar? Não, o que eu ia falar é que... Te cortei. Não, o que eu ia falar é justamente sobre isso. Eu defendo que o legislativo ele tem que estar separado do executivo, entendeu? Quando a gente vê um legislativo Obviamente, totalmente entregue ao executivo, você parece que tem um corpo só. Não. Isso é constitucional. O legislativo ele está ali para fiscalizar o executivo, não tem outra função. Exatamente. Tem outra função. É para saber onde estão indo, onde estão sendo empregados os recursos que vêm para a cidade. É para saber como o prefeito está... Isso é engraçado, porque eu entro lá na transparência e parece que é feito de uma forma intencional de os dados lá, os números, eles não estarem bem definidos, né? Você fica procurando lá e não chega em lugar nenhum. Né? Mas, isso é uma coisa que precisa ser melhorada, né? Mas voltando aqui ao nosso tema, né? O conservador, ele tem, além dessa característica que a gente falou, ele tem outra característica que é ser prudente. O conservador, ele não defende mudanças bruscas. Sim. Lógico que ele defende a evolução, né? Você consertar as injustiças ao longo do tempo, né? Mas ele é muito prudente e, além de ser prudente, ele é bem cético, né? O que é uma característica forte do conservador. Uhum. Ele é bem cético, né? Por isso que o Carlos Lacerda tinha aquela frase lá, né? Como é que é a frase do Carlos Lacerda? Ele falava que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Isso, eterna vigilância. Então a gente costuma ser bem cético assim quanto aos políticos, né? Porque a gente sabe que o ser humano, ele qualquer momento ele pode errar. Eu trabalho com segurança pública há 24 anos. Então, às vezes, a gente vê muitas pessoas que desviaram do caminho. Ele errou. Essa pessoa precisa ter uma segunda chance, né? Então, é meio isso que você está falando, né? Uma vez me perguntaram por que o conservador ele é contra a liberação das drogas, né? Uhum. E aí eu respondi para o rapaz, e depois eu fui ler alguns livros, né, a respeito desse assunto, e eu não estava muito fora do foco. O conservador, ele sabe que em algum momento essa pessoa ela pode se desequilibrar e entrar no mundo das drogas, onde ela vai deixar de ser livre, porque ela vai entrar num vício. Sim. Né? E ela começa ali numa droga mais leve. É sempre assim, experimentando alguma coisinha, o cara nunca começa pelo mais... E vai chegando no fundo do poço, de estar numa cracolândia aí, né? Nossa, é muito triste, né? É muito triste. Problema de saúde muito... Começa com um problema policial e se torna um problema de saúde, né? Exatamente. Muito triste Muito isso. triste. E eu, né, para não perder o vício, vou para mais uma pergunta, né? Ô Miro, você entende que a política deve atender mais os interesses coletivos que os individuais? E por quê? Ei, cara. Agora Não, assim, ela já se responde, né? Assim, Mas o político... aí, são as palavras, você está falando bem hoje aqui, eu estou gostando. O político que trabalha para atender interesse pessoal, assim, cara, o político, ele não é nada mais do que um servidor público, né? E quais são os princípios da administração pública que a Constituição nos fala, né? São 5 princípios: legalidade, impessoalidade, importante, moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública, ela tem que trabalhar baseado nesses 5 princípios, né? Um cara que trabalha para ver interesses próprios,
ele está infringindo quase todos esses princípios aqui, né, cara? Não tem nem o que falar assim. O político, ele, como eu disse, o político ele é o servidor público. A pessoa que se propõe a trabalhar no serviço público, primeiramente, ele deve gostar do que faz, né? É uma pessoa que deve gostar do que faz. O servidor público, eu como servidor público há 24 anos te falo isso. Você não entra num serviço público para atender pessoas, para trabalhar com pessoas, se você não gosta. Você vai ser um mau servidor, né? Então, eu acho que todo político ele deve se pautar nesse... A Constituição Federal ela fala desses 5 princípios. Quem estuda para concurso sabe, né, que é o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quem trabalha baseado nesses 5 pilares aqui, trabalha bem, vai fazer direitinho o seu papel, né? É fundamental pro político. Eu estou fazendo agora o curso do Renova BR. Renova BR é uma escola de formação de novos políticos, né, novos líderes, né? E a gente trabalha bastante essa questão, né, lá no curso, tá? Essa questão de você saber lidar com a coisa pública, que muita gente não sabe, né? A coisa pública não quer dizer que ela é de todo mundo, né? Quer dizer, assim, ela é de todo mundo, mas ela tem que ser bem cuidada, né? Não é aquele negócio que não tem dono, né, cara? Então tem muita gente que acha que não tem dono, eu vou pegar que é meu, né? Então é uma coisa que tem que ser bem cuidada. E voltando para o nosso tema, né, falando de conservadorismo, uma outra característica do conservador é a defesa que ele faz na manutenção das instituições, né, como a família, né, importante, a comunidade local, a religião, e além dos costumes e tradições da região aonde ele se situa. Dentro disso, eu trago para a nossa cidade de novo, né, uma das coisas que eu venho tocando no assunto, Miro, é o fato da nossa aldeia de Carapicuíba ela não ter sido incluída, né, contemplada com a questão do turismo, da estância turística. Então eu acho que eu tenho essa preocupação justamente por ser vinculado a essa questão do conservadorismo, porque a gente tende a valorizar muito a cultura local, né, os nossos lugares históricos. A aldeia de Carapicuíba, A aldeia de Carapicuíba? A aldeia de Carapicuíba, ela foi fundada em 1580. Isso. Então, você veja bem, quanto tempo, você vê que ela foi fundada perto do descobrimento do Brasil. E das 12 aldeias que foram erguidas, ela é a única que é preservada até hoje. Exatamente. Que ela tem um potencial turístico fantástico. E aí que entra a questão que eu não entendo, Miro. Como tantos prefeitos já passaram por essa cidade e ninguém comprou essa briga. Você está entendendo? No meu aniversário eu estive em Budas Artes. Cara, em Budas Artes você tem vários vendedores de artesanato, lojas, lanchonete. Então eu fiquei imaginando aquilo na aldeia de Carapicuíba, porque a aldeia não se resume àquele pedacinho ali. Sim. Ele vai até o rio, ele entra por dentro da FAUC ali, né? E dentro da FAUC faz fundo ali com o parque, né? Exatamente. Que dá para se integrar, né? É um potencial, é uma joia a ser lapidada, né? A ser lapidada. Eu tive com professores do Mackenzie e eu mostrei foto da aldeia, eles não acreditaram. Nossa, mas aonde é essa aldeia que eu não conheço? Ela é tombada pelo IFAM, né?
Então, eu preciso dar uma lida. Se eu não me Até engano, ela é que tolerada ponto pelo o IFAM, qual é a responsabilidade do IFAM? Porque Sim. parece que né, a coisa não é muito. Não é muito. Mas E, enfim, né? e você estava falando de trazer verbas para a nossa cidade, ô Miro. Uma das coisas também que me causa muita frustração, inclusive eu conversei com alguns deputados, né, para ver se conseguiam uma verba, é o nosso parque Gabriel Schuch. Você tem um parque daquele tamanho, um parque daquela magnitude e Um bom parque, diga-se um bom de parque, passagem, e você né? não tem uma quadra decente para jogar um basquete, você não tem uma quadra decente para jogar vôlei. As pessoas de Carapicuíba, eu já vi várias pessoas de Carapicuíba jogando tênis em Barueri, porque você não tem uma quadra de tênis decente. O parque foi inaugurado sem terminá-lo, porque o fundo dele lá é aberto, que é um perigo. Perigo. Porque se a pessoa está correndo Caminhada, ali, as mulheres principalmente. eu não sei se fica o tempo todo segurança ali no fundo, Eu não sei também. né? Então, pra gente, a gente perde muito com esse parque, e esse parque faz muito tempo que ele tá desgastado, muito tempo que ele precisa de uma reforma. É um trabalho de zeladoria, né? É um trabalho que precisa... Você precisa conversar com a população, você precisa conversar com as pessoas para ver o que precisa, né? Às vezes é isso que você está falando. Você vai ali, conversa com as pessoas que estão utilizando aquele parque e fala, você acha que ficaria bom que aqui uma quadra de basquete? E as pessoas vão te falar, né? Eu acho que é um serviço que precisa... Eu fui lá esses tempos atrás, o pessoal ali da Gustavo Correia estava jogando futebol de salão, e eles pegaram as madeiras para segurar a trave ali né? E aí um deles me falou que tinha um vereador que ia arrumar lá. Então eu... Espero que arrume, né? Não, mas aí você começa a perceber que alguém está faltando com a verdade ali, né? Porque é um lugar que é do Estado. Sim. Até onde eu sei Mas é do Estado. o vereador ele pode pegar o dinheiro dele. Sim. Aí é outro, né? Se ele disse que vai arrumar, ele falou como, né? É outra situação. Mas, né? Vamos ver se... E você, Miro, o que você, assim, como cidadão, aquele lado lá, o Parque Jandaia, eu tive andando por lá e ali é muito carente, e uma das coisas que eu escutei muito ali é que não há nada voltado para os jovens ali naquele local. Eu vi muitas mães conversando comigo, falando, poxa, Renê, a gente não tem um curso aqui, nem um curso básico de Word aqui para as crianças aqui no Jandaia. A gente... Aí eu volto no meu amigo, o professor Ricardo lá, que está na frente daquele projeto. Ele está fazendo o papel do Estado, né? Ele está simplesmente fazendo o papel do Estado, onde o Estado se omite. E você vê muitas pessoas fazendo esse papel, né? Você vê muita gente dispondo das suas horas de folga ali para estar ensinando as pessoas a ler, às vezes, né? Para estar fazendo um cursinho. É o que a gente faz às vezes. Tá dando, às vezes eu dou aula de graça também, porque a gente sabe que falta, né? Falta para as pessoas, então a gente tenta suprir de alguma maneira. Mas é papel do governo isso aí, né? Papel do Estado, né? Papel do Estado. É verdade. Eu espero que a gente possa, né, de alguma maneira, levar isso para... Vamos ver mais para frente como que a gente pode, né, conversar. E em questão do nosso município, como que você vê assim, a questão da nossa prefeitura? Se tem um campo aberto para dialogar, para conversar? Como que você vê isso? Eu tenho conversado com bastante gente, né? E quando essas pessoas encontram com a gente, eles sempre trazem alguma demanda, né? Essas pessoas que a gente encontra na rua, que a gente conversa, por conta do meu
da minha formação, do meu trabalho, as pessoas me procuram muito por conta de questões de segurança, mas me procuram por várias outras questões, conversam comigo por várias outras questões. A gente tenta ajudar da maneira que a gente consegue, da maneira que dá, né? Mas eu vejo que há uma dificuldade das pessoas em conversar com aquele servidor público, que eu falei no início, do político, de estar lá e se dispor a conversar com as pessoas, a entender o problema das pessoas. O cara, às vezes, ele vai ter uma série de outros afazeres, mas ele precisa deixar alguém para atender as pessoas. As pessoas precisam ser ouvidas. A cidade, a gente consegue melhorar a cidade ouvindo as pessoas. Ouvindo quem vai te trazer as demandas. A gente não tem muito segredo, né? Assim, é uma coisa simples. Ouvir as pessoas, ouvir o que elas têm para dizer, né? E colocar em prática, né? Tentar ajudar da melhor maneira. Você está totalmente correto, amigo. E essa pergunta eu não estava nem na minha, sabe, na minha mente para te perguntar, mas eu vou te colocar na parede. Eu acho que você trouxe a questão da segurança, né, que é uma área que você está bastante envolvido, Sim. que faz parte do seu dia a dia. Então eu vou ter que perguntar. Bora lá. O que você achou da recusa do convênio da Secretaria de Trânsito com a Polícia Militar, que foi recusada pela nossa Câmara de Vereadores? Assim, eu vou te falar por experiência própria. Essa questão, na prática, ela não vai fazer muita diferença, cara, tá? Porque o policial, se ele se deparar com alguma situação irregular, ele tem por dever, por obrigação de agir. O que pode acontecer, assim, às vezes o cara esperar alguém para vir remover um veículo, alguma coisa nesse sentido, que ele já teria que esperar de toda maneira, né? Eu não vejo muito prejuízo na prática, na situação prática, né? A gente às vezes ouve muita coisa, a polícia, eu já vi gente reclamando, falando que a polícia não ia poder fazer mais nada no município, sabe? Então as pessoas precisam, porque assim, qual que é a função do município? A função do município, para controlar no trânsito, por exemplo, é de uso de solo, né? Então é aquela questão de estacionamento, né? Estacionamento, esse tipo de coisa, assim, relacionado ao veículo, ao condutor, cabe tudo ao Estado. Então, assim, eu com o olho aqui, eu não vejo muito prejuízo, não, para a questão da segurança, tá? Tem gente que vai falar que tem e tal, mas eu fiquei 15 anos na PM, acho que não vai ter muito prejuízo, não. A única coisa, assim, que eu fui atrás, né, e me falaram, eu não tenho o mesmo conhecimento que você, né, na questão da segurança pública, que se o cara, por exemplo, estacionar na frente da minha casa e ele tiver com som alto no carro, sem esse convênio, a Polícia Militar não pode multar essa pessoa. De toda maneira, isso é uma questão que ela barra no problema de medir aquele... Porque assim, o policial ele chega com a viatura lá, geralmente as viaturas não vão ter esse... Não me recordo o nome agora. É o medidor de altura do som. Então, às vezes ele vai chegar lá no local e ele não tem como aferir realmente se aquilo ali está... Porque as viaturas geralmente não tem. As viaturas da Polícia Militar geralmente não tem. Então ele não vai ter como aferir se aquilo ali está acima do nível de decibel. Agora eu não me recordo o nível. E outra coisa, ele sempre, isso aí é uma ocorrência que vai parar para o DP. E às vezes aquela pessoa que chama, ela não quer se dispor para a delegacia e tal. Então é uma coisa bem complicada esse tipo de ocorrência, entendeu? Mas nesse caso eu acho que não gera muito... Ele vai chegar lá e vai pedir para baixar também. Geralmente as pessoas
geralmente as pessoas cooperam com o policial. E só para a gente tocar mais um assunto sobre conservadorismo, né? O conservador ele é muito ligado à religião, né? Uhum. E você, como que é o seu lado religioso? Eu sou católico, né? Não existe esse negócio de católico praticante e não praticante, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu sou católico, só que eu não sou praticante. É verdade. Né? Eu sou católico, eu frequento a igreja de Santo Antônio, ali no Jandaia. Eu praticamente, eu falo que eu trabalhei na obra daquela igreja. Quando eu tinha 14 anos, eu trabalhei na obra daquela igreja, ajudando a fazer a fundação. Naquela época não tinha problema de criança. 14 anos já dava para trabalhar, né? Isso não fez mal nenhum para mim, tá? Fique bem claro. Trabalhei ali e ajudei, assim, a gente ajudou a fundar ali aquela igreja, né? Participei do grupo de jovens, tenho amigos até hoje dessa época e eu acho que o temor a Deus, ele te livra de muita coisa, né? A gente não vai entrar num lado filosófico aqui e tal, mas assim... assim, eu tive que tocar nesse assunto porque, só para esclarecer, pessoal, o conservador, ele defende a religião judaica cristã, na sua maioria, mas, né? E mesmo o conservador ateu, ele acredita que a religião é um bem para a sociedade, né? Como eu disse agora, né? O temor a Deus, a religião, às vezes te salva, te livra de muita coisa, né? E o conservador precisa ter isso. Né? Eu prefiro que abra 3 igrejas na minha rua do que um bar, sabe? Isso é. Acho que a valorização da família. A gente sempre tem que voltar tempo atrás e ver a nossa experiência de vida, né? Eu lembro quando eu era criança, eu fui criado ali entre o Rosera Park e a Vila Menck. Uhum. Antigamente lá era Jardim Elvira, agora é Chácara das Flores. Sim. E tinha a Dona Lourdes, né, que é a mãe de alguns amigos meus, o Léo, o Tom Janela. E tinha uma igreja católica que tinha um barracão na ladeira lá, e a gente se reunia, todo mundo ali, né, e sábado, domingo, fazia festival de música. Isso é fantástico. Né, e tinha COP na Vila Menck, onde eu fazia curso de datilografia na época. Eu fiz o meu na Santa Rita, viu? Tá vendo? Isso entrega a idade, pô. Não, e tinha datilografia. Eu lembro que a gente ia fazer o curso de datilografia e não via a hora de seu Cândido chegar com a merenda, né? Seu Cândido que entregava. Não, você falou na COP, eu me lembrei da COP ali da aldeia. Eu comecei a fazer capoeira ali naquela COP da aldeia, né? E eu lembro que no final você vê que essa ausência do Estado, ela é bem... toda tarde a gente estudava de manhã e toda tarde a gente chamava de clubinho juvenil. E a gente passava as tardes ali fazendo reforço escolar, sempre tinha um lanchinho, você falou do lanchinho, eu lembrei, sempre tinha um lanchinho e tal. E era a Coping que bancava isso aí, né? Você até tocou no assunto, né, de que na nossa época a gente começava a trabalhar com 14 anos. Eu com 14 anos eu já era office boy, carteira registrada. Eu era office boy. Eu era servente de pedreiro. Eu era office boy, carteira registrada, pegava o FEPAZão aqui. Legal. Descia na estação da Luz. Meu sonho era ser office boy. Ai. Mas assim, e eu acho que assim, isso molda caráter, velho. Isso molda caráter. Você batalhar, você saber que nada é de graça, tudo tem o seu valor. Não tem preço que pague isso não faz mal pra ninguém, tá? Não, com certeza. Pessoal, a gente tá chegando aqui na reta final, conversamos bastante aqui com o Miro, né? Ele nosso amigo Miro, que é um amigo nosso aí do nosso município de Carapicuíba.
ele coopera bastante, né? Eu já estive presente lá. Quantas crianças eram pelo futebol? Deve ter umas 100 crianças. A gente está planejando, não sei se vai comportar todo mundo, a gente vai fazer um curso de primeiros socorros para os pais das crianças, os pais dessas crianças que trabalham lá. Só estou para definir a data, mas eu vou lançar no Facebook e tal, e dependendo da quantidade de pessoas lá, a gente vai abrir para pessoas de fora. É bem bacana. Às vezes tem gente que não tem noção nenhuma do que fazer numa situação que exija um primeiro socorro ali até a chegada do apoio especializado, né? Então vai ser, acho que no final de outubro, começo de novembro, tá? E eu espero você lá para... Sim, com certeza eu estarei. Para ajudar, e vai ser bem interessante porque em parceria com o professor Ricardo lá do clube, ele pediu para a gente estar organizando isso aí. Vai ser bem bacana porque vou contar uma história rapidinho aqui. Tem uns 5 minutos. Tem um conhecido que o filhinho dele de 5 anos morreu engasgado com um pedacinho de salsicha. Nossa, que tristeza. Cara, e eu vejo isso e falo, cara, é uma manobra tão simples da pessoa fazer, mas a pessoa às vezes não sabe, bate o desespero, mas se tem alguém que saiba, ele vai fazer na criança e vai desengasgar. Então, quem quiser, eu vou soltar no Facebook, vocês acompanhem, porque vai ser bastante útil. A pessoa que vai fazer vai passar o curso pra gente é uma pessoa muito capacitada, tá? Um colega meu muito capacitado. Vocês vão gostar bastante. Oh, que legal, viu, Miriam? Eu vou encerrar aqui com algumas palavras referentes ao nosso tema de hoje, né? E passar para vocês que o conservador, ele luta para ser o melhor. Não que ele ache que ele é melhor do que os outros. Simplesmente porque o conservador, ele tem exame de consciência. Ele tem visão crítica sobre os seus próprios atos, sobre as suas próprias palavras. Ele olha para si e vê: eu estou agindo errado, aqui e ali. Eu preciso mudar. Ele vai para o seu quarto, ele dobra o joelho, vê os seus erros que cometeu e o que ele pode melhorar. E uma vez vencendo esses problemas, ele vira para o inimigo, para o amigo e fala: já passei por essa vereda equivocada e vou te mostrar o que eu fiz para sair desse buraco. Ele traz a experiência de si. O conservador, ele não tem um manualzinho político de fazer guerrilha para poder destruir ônibus. O manual que o conservador carrega, aquele que ele segue, é de como destruir vícios e construir virtudes. Eu quero mandar um beijo aí para todo mundo, um abraço. Obrigado por vocês estarem com a gente nessa nossa live. Que Deus possa estar dentro dos lares de vocês. E nunca se esqueçam que a família é o maior bem que a humanidade pode trazer para a gente. É o maior presente que Deus pode dar ao ser humano. E a partir da família, você consegue melhorar uma sociedade. Valeu, pessoal. Beijão para vocês aí.